Voltamos a falar sobre o desmoronamento em uma gruta em Altinópolis, no estado de São Paulo. A gente fala agora por telefone com o tenente-coronel da Polícia Militar Regional da Defesa Civil, Rodrigo Quintino. Rodrigo, bem-vindo. Você pode atualizar as informações para a gente, por favor, desse desabamento? Opa, Daniel, bom dia. É uma tragédia de fato, né? Nós estamos aqui no município de Altinópolis, aqui no estado de São Paulo, no local chamado de Gruta Duas Bocas. Tinha uma escola de bombeiro civil fazendo um treinamento, um acampamento, em verdade, na madrugada, dentro da gruta, com 27 pessoas. E na madrugada houve um colapso de terra dentro da gruta que veio a soterrar algumas pessoas, né? Aqui no local, a gente já, hoje cedo, foram socorridas uma pessoa com vida pelo Águia da Polícia Militar, e nós temos mais 9 pessoas ainda soterradas. As equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando no local para a retirada o quanto antes dessas vítimas. Tenente, desculpa te interromper, pode continuar. Pois não. Eu só ia dizer o seguinte, que 6 outras pessoas já foram socorridas ainda na madrugada pelos próprios bombeiros civis que faziam esse treinamento dentro da gruta, dos quais 4 ainda estão hospitalizados e 2 já foram liberados pelos médicos. Certo, então, só confirmando, Tenente, 9 pessoas soterradas e uma pessoa resgatada? Quantas vítimas a gente teve no total? Exato. No momento, nós temos 9 pessoas soterradas, uma já resgatada, isso todos pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, aqui no local. E tivemos, na madrugada, outras 6 vítimas socorridas pelas próprias pessoas que participavam do treinamento. Sim, e essas vítimas socorridas todas passam bem? Tem estado de saúde bom, Tenente? A gente ainda não tem todas as informações de momento, que aqui é um local de difícil acesso, sinal de celular horrível, né? Então a gente está tentando reunir todas as informações o mais precisas possíveis, e assim que possível a gente vai atualizando vocês dessas informações. Tenente, são então até o momento, no total, 16 vítimas, correto? Em princípio sim, são as 16 vítimas que nós conseguimos contabilizar até o momento. E como era esse treinamento, Tenente? Você já tem informações sobre que tipo de treinamento era, qual o objetivo? Não temos detalhes disso, mas representantes da empresa que estava fazendo esse treinamento já estão vindo aqui para o local e a gente já está levantando todas as informações. É importante frisar que a Polícia Civil já está pelo local, a perícia já está pelo local, eles estão avaliando, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o helicóptero Águia da Polícia Militar também aqui pelo local. A Defesa Civil do Estado, eu sou o coordenador regional aqui do Estado, mas já estão vindo com mais 2 equipes de São Paulo, trazendo geólogos para ajudar no trabalho aqui dentro da gruta. Mas, Tenente, esses treinamentos, eles são comuns? Eles costumam acontecer durante a madrugada? E esse desmoronamento da caverna também é considerado comum? Esses treinamentos, eles não são comuns. Nós não tínhamos conhecimento, nós da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não tínhamos conhecimento desse treinamento feito por essa empresa. Nós estamos aqui na região passando por um período de chuvas, com índices acumulados importantes de chuva, que podem levar ao que aconteceu nessa madrugada dentro dessa caverna, né? O solo ele fica encharcado, no momento chove, então é um trabalho muito arriscado e muito técnico de parte do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Tenente, em que situação a gente pode descrever a dificuldade maior em retirar essas 9 pessoas que ainda estão soterradas? É um local, de fato, de difícil acesso? Dá para saber, há comunicação com essas 9 pessoas? Se há bolsão de ar? Sim, a gente tem acesso, né, no local onde aconteceu o deslizamento.
A grande dificuldade é que dentro da caverna há muita instabilidade. O bombeiro está trabalhando em duas frentes. Uma é de escoramento das paredes da gruta para melhorar a segurança e o acesso no local. E tem a outra dificuldade, que é a questão da retirada em si. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma trilha dentro do mato fechado de mais ou menos 20 minutos, 30 minutos de caminhada para chegar até a gruta e fora o trabalho para a retirada dessas vítimas, né? A gente está abrindo uma clareira próximo da gruta para tentar, se o tempo ajudar, né? Tentar fazer uma retirada utilizando a aeronave, o helicóptero, mas no momento ainda o trabalho ele é manual, delicado e muito arriscado. Certeza. Tenente, eu vou te pedir a delicadeza, a gentileza de continuar com a gente um minutinho. A gente vai acionar nossa reportagem que fala direto do interior de São Paulo. O nosso repórter... Desculpa, quem que está com a gente? João Carlos Borda. São Paulo, João Carlos Borda, desculpe, está com a gente ao vivo com mais informações sobre esse acidente que aconteceu na caverna na região de Ribeirão Preto. Conta pra gente, João, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para vocês que nos acompanham neste momento. Vocês estão vendo agora imagens da primeira base que o Corpo de Bombeiros montou a cerca de 2 quilômetros do local onde aconteceu esse acidente durante a madrugada. Neste ponto aqui estão os familiares acompanhando com muita expectativa o trabalho que os bombeiros realizam lá na Gruta Duas Bocas. Eu conversei agora há pouco com a mãe de um dos instrutores, ela está muito preocupada. São 3 instrutores que participam desse treinamento, o filho dela é um deles e ela está aqui aguardando, como outros familiares, notícias a respeito desse trabalho que os bombeiros estão realizando. Como o comando dos bombeiros já adiantou, o trabalho é muito difícil, o local é de difícil acesso e para complicar, chove muito aqui na região de Ribeirão Preto. Essa chuva começou ontem por volta das 7 horas da noite. Durante a madrugada, quando ocorreu o acidente, chovia bastante. As primeiras informações que nós temos, embora ainda são informações muito divididas, é de que esse soterramento aconteceu na parte superior da caverna e as pessoas não tiveram tempo para escapar naquele momento em que começava a desabar essa gruta, que é muito visitada. É uma gruta muito visitada por turistas de várias partes do Brasil. E ela foi usada como treinamento por essa escola de bombeiros para formar essas pessoas que exatamente trabalhariam nesse tipo de resgate. Então vocês acompanham aqui no vídeo a base que os bombeiros montaram. Mais adiante existe uma outra base e depois uma terceira que é que cuida dessa operação de resgate. Agora há pouco a Prefeitura de Altinópolis, que é responsável aqui por essa região, divulgou uma nota dizendo que foram socorridas 5 pessoas e elas se encontram no hospital lá de Altinópolis. Voltamos com vocês. Obrigado, João. Já temos atualização desse número aqui pelo Tenente Coronel que fala com a gente ao vivo. Então, 6 pessoas socorridas na madrugada ainda, 4 já tiveram alta, 2 permanecem enterradas. Tenente Coronel Rodrigo Quintino segue com a gente. Tenente, é possível ouvir ou conversar com as pessoas, com essas 9 pessoas que estão soterradas? Só fazendo uma correção, 6 socorridas na madrugada, 2 já receberam alta e 4 continuam hospitalizadas. É o contrário, certo? Exatamente. Sim, nós temos acesso, como o posto de comando ele é distante da gruta e a comunicação ela é bastante difícil, a informação que nós temos é que os bombeiros estão visualizando o local. Eu estive inclusive no local, não estou lá agora, né? São uns 20 minutos de caminhada, por ser um local de difícil acesso, mas de tempos em tempos a gente manda uma pessoa para nos trazer as informações mais atualizadas. O que a gente pode passar até agora é que temos ainda 9 pessoas soterradas no local. Sim. Agora, o tenente, a gente sabe qual foi mais ou menos a área que acabou vindo abaixo dessa caverna? Se foi uma área muito extensa ou se foi uma área lateral, para a gente ter uma ideia também do nível, né, de soterramento dessas pessoas? A gente sabe exatamente o que aconteceu durante esse acidente na madrugada? Sim, não é de fato uma área muito extensa,
vamos dizer assim, para que as pessoas tenham ideia mais ou menos da quantidade de terra, é como se fosse uma caçamba de um caminhão que transporta terra, mais ou menos, um caminhão e meio, assim, que despencou de uma parte da gruta onde as pessoas estavam acampando e acabou vitimando essas pessoas. E dá para saber detalhes, coronel, desse local onde eles estão? Se são rochas, se é mais areia, ou qual é o material ali que até para atrapalhar, dificultar ou facilitar esse trabalho de resgate? Dá para estimar um tempo para esse trabalho de resgate? Nesse momento é muito difícil precisar. É um trabalho delicado, até por conta da instabilidade da gruta no momento, né? Então, como eu já falei anteriormente, o bombeiro está fazendo um trabalho de escoramento e, ao mesmo tempo, equipes fazendo um trabalho de formiguinha, que a gente fala, com muita delicadeza e muito cuidado, retirando parte da terra que desceu para tentar acessar essas vítimas, né? E, obviamente, sem colocar em risco a segurança dos bombeiros que lá estão trabalhando. Com certeza. Agora, tenente, a gente fica aqui acompanhando, né, observando essas imagens, claro, torcendo muito por esse resgate, lembrando também de outras coberturas similares, até em 2018, no caso do resgate dos meninos da caverna na Tailândia, que acabou durando vários dias. Esse trabalho, o senhor acredita que pode demorar, entrar aí a semana também, seguir acontecendo? Qual que é a expectativa de vocês? É difícil falar nesse momento, mas com certeza trabalho a quantidade de dias, mas é um trabalho delicado. O volume de terra que desabou, ele não é muito grande, né? Mas o terreno está completamente instável, está chovendo muito nesse momento aqui no local, o que aumenta muito o risco para a segurança das equipes que lá estão trabalhando. E já há informações sobre essas pessoas que estão soterradas, se elas estão bem ou se há algum ferido? Não tenho como precisar isso agora. Certo. Agora, tenente, essa caverna, esse local, é uma área muito visitada? Os turistas costumam entrar dentro dessa caverna para fazer passeios, entrando nessa trilha que você falou também, que é necessária para o acesso, de aproximadamente 20 minutos. Os turistas da região costumam frequentar, ela estava aberta, a gente tem essa informação? Essa região onde nós estamos é uma região montanhosa, né? Altinópolis é uma região montanhosa que tem algumas grutas, algumas cavernas, algumas cachoeiras, né? E acaba tendo acesso de pessoas no local, né? Então é uma área, de certa forma, turística, né? Sim, mas é uma trilha mais complicada, uma trilha mais simples, as pessoas podem visitar essa caverna? Não, sim, a trilha, o nível de dificuldade da trilha ali não é muito grande, é uma trilha até relativamente fácil, só que só visita, em verdade, quem conhece, né? Normalmente acompanhado de guias locais. Tenente, qual a orientação para as famílias das pessoas que estão soterradas? O que elas devem fazer? A gente conversou há pouco com um repórter que estava com uma parente de uma vítima. Qual a orientação? A orientação é o seguinte, primeira orientação, curiosos não venham para o local, né? O local é um local de difícil acesso, está chovendo muito, a estrada não está boa, alguns carros que tentaram acessar já ficaram encalhados na estrada, né? Então, curiosos, antes de tudo, não venham para o local. Para os parentes das pessoas que estão eventualmente soterradas, a gente pede que nos procure aqui no posto de comando da Polícia Militar e aqui nós temos equipes da Defesa Civil para orientar essa pessoa, dar o acolhimento humanizado que essas pessoas merecem aqui no local. Certo, então a orientação é para que as famílias das pessoas que ainda estão soterradas, que buscam informações, para que não se dirijam até o local, às proximidades, aguardem em casa ou façam contato com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar tem um posto de comando aqui no local. Obviamente que os parentes mais próximos, né, se quiserem vir até aqui para receber informações em tempo real, nós estamos aqui para
fazer esse acolhimento e preparados com equipes da Defesa Civil do Estado para fazer isso. O que a gente pede é para que curiosos e pessoas que não têm nenhuma relação de algum tipo com o acidente ocorrido, que não venham para o local. Tenente, havia informação inicialmente de 26 pessoas. Esse número é de 16 ou de 26? Não, o número que nos consta até o momento é que 27 pessoas faziam um treinamento dentro da caverna no momento em que houve o desabamento. Sim, e todos eram do Corpo de Bombeiros, Tenente? Isso é uma coisa importante de se frisar para que os ouvintes não façam confusão. Nós temos o bombeiro militar, que é o bombeiro profissional, o bombeiro da Polícia Militar, que é quem tem a competência de trabalhar nesse tipo de acidente, é o que nós estamos fazendo nesse momento. O que nós tínhamos aqui era uma escola de bombeiros civis que estavam fazendo um exercício sem nenhum controle e muito menos autorização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Informação super importante de salientar aqui, Tenente Coronel, obrigado. E até esse local de acesso, ele está escuro, já tem iluminação até o local? Contam com a ajuda do governo do estado. Tem imagens de um gerador, inclusive, chegando há pouco. Como que está essa ajuda também do governo e de cidades próximas, Coronel? O município de Altinópolis, eu falei há pouco com o prefeito, prontamente ele tem nos dado desde a madrugada todo o suporte, assim como o governo do estado, numa ação assim, complexa, mandando forças de todas as áreas do estado. Estão vindo pessoas, agentes de Defesa Civil de São Paulo, especializados nesse tipo de operação. O helicóptero Águia, a Polícia Militar está plenamente empenhada, o Corpo de Bombeiros do estado fazendo o socorro e trabalhando no local dentro da gruta, e nós coordenando esse trabalho aqui do posto de comando, de acolhimento das famílias das vítimas e, obviamente, de passar as informações as mais precisas possíveis para a população, para que todos tomem conhecimento no menor tempo possível do que está acontecendo aqui em Altinópolis. As forças vivas do município também engajadas, estamos tendo todo o suporte necessário para essa operação. Sim, a gente está até acompanhando algumas imagens, Tenente, ao vivo, feitas pela nossa reportagem, direto da base, mais próxima a essa trilha que leva justamente à gruta, onde o trabalho de resgate está sendo feito neste momento, com algumas tendas montadas pelo próprio Corpo de Bombeiros, a imprensa, claro, também por lá. E a todo momento a gente vê que vão chegando ali reforços para que esse trabalho siga acontecendo. Chove muito no estado de São Paulo neste momento. A gente consegue ver o céu carregado, com nuvens mais escuras. Chove em Ribeirão Preto agora, o que acaba prejudicando ainda mais esse trabalho de resgate que precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa ali pelos profissionais. Agora, Tenente, queria aproveitar também para a gente falar um pouquinho. O senhor estava explicando, que esse trabalho estava sendo feito, esse treinamento durante a madrugada, por bombeiros, sem controle do Corpo de Bombeiros do Estado. Mas então a gente tem informação de que algumas pessoas que estavam nesse treinamento, que podem estar soterradas, não tinham conhecimento técnico específico em cavernas, ou não eram bombeiros, não tinham nenhuma relação com esse tipo de trabalho. Isso a gente não consegue afirmar. O que eu posso dizer é que não são bombeiros militares. Certo. Tá? Eles são integrantes de uma escola de bombeiros civis que estavam fazendo um exercício que a gente não tem muitos detalhes sobre qual era o exercício, a finalidade, se as pessoas eram ou não treinadas. Isso é muito prematuro a gente dizer, tá? Tenente, eu queria detalhar com o senhor a questão das pessoas, porque ainda me dá alguma dúvida aqui. Então, 27 pessoas faziam esse treinamento. 9 permanecem soterradas nesse trabalho acompanhado pelo Corpo de Bombeiros agora de retirar essas pessoas. A gente tem, até o momento, um total de 16 que já tem uma sinalização de atendimento. Algumas delas, 4 estão hospitalizadas, 2 já tiveram alta. E essas outras pessoas, elas não chegaram a ser atingidas pelo soterramento, estão ajudando com informações?
que me consta é isso, né? A gente, o que nos chegou até o presente, que essas pessoas que não foram atingidas não estão nem no local mais aqui, já devem estar nas suas casas. Mas qualquer outra informação que for nova, que for chegando, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Sim, Tenente, essa chuva que a gente está vendo nas imagens, a gente sabe que prejudica o trabalho que precisa ser feito de resgate e há o temor de novos desmoronamentos nessa gruta, nessa caverna? Sem dúvida alguma. Isso só aumenta mais o risco, mas essa é a nossa missão, é a missão da Polícia Militar, é a missão do Corpo de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e nós trabalharemos incansavelmente até a retirada da última vítima. Se Deus quiser, com a proteção de Deus. Para qual unidade de saúde, hospital, as vítimas serão encaminhadas, Tenente? Isso é muito prematuro dizer. Precisamos de uma avaliação melhor, tá? Tá certo. Eu agradeço o empenho de vocês em transmitir as informações no menor tempo possível, as informações precisas, e contem com a gente aqui no posto de comando. Muito obrigado. Tá certo, Tenente Coronel Rodrigo Quintino, da Polícia Militar. Obrigado por, em meio a esse trabalho difícil, nos atender e dar mais esclarecimentos, até principalmente para as famílias dessas pessoas que estão envolvidas nesse acidente. Portanto, 9 pessoas seguem soterradas nessa gruta na região de Ribeirão Preto, no município de Altinópolis. Nós também estamos no local com o repórter João Carlos Borda. 6 pessoas já foram socorridas, resgatadas ainda durante a madrugada, 2 já tiveram alta e outras 4 seguem internadas. Era um total de 27 pessoas que foram para esse local. Bombeiros civis, não são integrantes do Corpo de Bombeiros, bombeiros militares. São bombeiros civis que faziam esse treinamento justamente para situações como essa, de emergência e urgência dentro de uma caverna, de uma gruta. Mas aqui, importante, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não foram avisados que haveria esse treinamento nessa caverna. Então, o que torna ainda mais difícil até de entender como se dava esse treinamento, em qual circunstância houve esse desmoronamento. 9 pessoas seguem soterradas, foi uma quantidade não muito grande de areia, como nos informou agora o Tenente Coronel, e no local já estão, inclusive, equipamentos como gerador de energia e suprimentos necessários para esse trabalho de resgate. O que atrapalha bastante é a questão da chuva, que você acompanha nas imagens. Isso dificulta porque, além da chuva, há um trajeto até a gruta, até para a retirada das pessoas que estão soterradas, de uma trilha de mata fechada. Apesar de não ser difícil, essa trilha é de mata fechada. E essa trilha tem um percurso ali que varia entre 20 e 30 minutos, segundo essas informações do Tenente Coronel da Polícia Militar. A informação de momento, então, é que 9 pessoas seguem soterradas nessa gruta no município de Altinópolis. É a Gruta Itambé. Exatamente. A gente conversava agora há pouco com um dos tenentes responsáveis por essa operação, que explicava para a gente sobre esse grupo ser formado por bombeiros civis, mas não há informação se todos, de fato, eram bombeiros civis, estariam capacitados para fazerem esse treinamento. O fato é que a Defesa Civil do município e a própria Prefeitura não foram alertadas sobre um treinamento feito dentro de uma caverna, dentro de uma gruta, durante a madrugada. Agora há esse trabalho delicado, importante sendo feito, inclusive com o reforço sendo mandado de outras cidades, da própria capital paulista, para tentar fazer o resgate a essas vítimas que, sim, ainda estão soterradas no local. É um trabalho que pode durar horas, é um trabalho que é ainda mais difícil por causa do tempo, da previsão do tempo para as próximas horas neste domingo, que é de mais chuva, chuva pesada. Há possibilidade de novos desabamentos nessa caverna, o que deixaria a situação ainda mais complicada, mas é claro que a gente torce para que isso não aconteça. Previsão de chuva pesada nas próximas horas, ainda para essa segunda-feira, nesse trabalho que pode durar ainda bastante, que vai recebendo os reforços. A gente tem essas imagens feitas pela nossa reportagem da base que foi montada antes da trilha para chegar
a essa caverna. A gente lembra que era um treinamento para bombeiros civis, que estava sendo oferecido por uma empresa privada de um município vizinho, o município de Batatais, que fica ali perto de Ribeirão Preto. Ribeirão, que fica a aproximadamente 40 quilômetros da capital paulista, no interior do estado. Era uma caverna, uma gruta visitada por turistas, com uma trilha relativamente simples para que seja alcançada